Na segunda parte dessa aula, nós vamos apresentar um método geométrico que permite uma interpretação importante dos resultados que a gente obteve na primeira parte dessa aula e que também vai ser um método que vai permitir a gente analisar técnicas experimentais importantes para a difração de raio-x. Então, relembrando brevemente, a gente viu na última parte dessa aula que se o vetor de onda incidente é k, então, para eu ter interferência construtiva com o vetor de onda k', eu preciso que a diferença entre k e k' seja um vetor da rede recíproca, que na aula anterior a gente denotou por k maiúsculo. Então, sempre que essa condição for satisfeita, eu vou dizer que eu tenho interferência construtiva na direção do vetor k'. Qual é a ideia, então, do Ewolds para interpretar geometricamente essa condição? Então, aqui na tela estão ilustrados pontos da rede recíproca, tá? E, bom, vamos considerar que esse daqui seja a minha origem. A partir da origem, eu traço, então, o meu vetor de onda incidente, que é o meu vetor k'zinho. Nota que o vetor k'zinho não é, em geral, um vetor da rede recíproca. Então, essa cabeça aqui do vetor está num ponto que eu estou pintando aqui de azul, que não é um ponto da rede recíproca, que eu vou chamar de ponto Qzinho. Então, a ideia é a seguinte: lembrem que eu estou buscando sempre analisar o espalhamento elástico. O espalhamento elástico se caracteriza pelo fato que o módulo de K' é igual ao módulo de K, tá? Então, para eu buscar quais são os K' possíveis que têm o mesmo módulo de K, eu posso fazer a seguinte construção. A partir desse ponto Q, traça uma esfera que tenha exatamente o raio, que é o módulo de K. Então, essa esfera, ela passa em particular, ela centrada em Q, ela passa em Ozinho, tá ok? E aí o que acontece é que todas as setas que nascem na superfície dessa esfera e vão para a origem, por exemplo, essa seta que eu estou desenhando aqui, esse K2', são todas elas setas que têm o mesmo módulo. Então, qual é a ideia? Para que eu possa satisfazer essa condição daqui, eu preciso que a diferença entre o K e o K2', que é esse vetor daqui, seja um vetor da rede recíproca. Então, nota que para o K2' que eu desenhei, a diferença entre o K e o K2' é essa seta daqui. Essa seta, ela não termina em nenhum ponto da rede recíproca. Então, esse vetor não é um vetor da rede recíproca. Portanto, K2' não é uma direção na qual eu vou ter interferência construtiva. Analisa, por outro lado, esse K' daqui. Esse K' é um vetor que nasce na superfície da esfera e vai até o centro. Então, esse K' tem um módulo igual ao do K incidente, mas quando eu faço K menos K', eu vou obter um vetor, que é esse vetor K'zão, que termina num ponto da rede recíproca. Então, esse K'zão é um vetor da rede recíproca. Portanto, eu descobri que esse K' que está indicado aqui é um vetor de onda que tem o mesmo módulo do incidente e que dá interferência construtiva. Em outras palavras, para eu saber quais são as direções que eu tenho interferência construtiva, o método de Ewald propõe o seguinte: a partir da origem, desenhe o vetor de onda incidente. Isso daqui vai determinar um ponto que eu estou chamando de Qzão. Traça uma esfera com centro em Qzão que tenha como raio, o módulo do vetor de onda incidente. Essa esfera está desenhada aqui. Os pontos em que a superfície da esfera interceptar pontos da rede recíproca são pontos para os quais, partindo deles, eu posso traçar um K' que tem o mesmo módulo de K, então estou vendo espalhamento elástico, e cuja diferença K menos K' é um vetor da rede recíproca. Então, esse método permite a gente descobrir geometricamente quais são as direções para as quais nós vamos ter interferência construtiva. No caso aqui dessa figura, nota que na superfície da esfera só tem dois pontos possíveis, que é esse ponto daqui, que eu posso chamar P, e, portanto, a partir desse P, se eu traço o vetor que liga o P à origem, ao centro do círculo, que é o Q, eu descubro qual é o meu K' da onda espalhada. E o outro ponto que mora também na superfície da esfera, que sempre mora em qualquer situação, é a origem, pela própria maneira como a gente construiu. Mas a origem te dá um espalhamento sem graça, digamos assim, porque é um espalhamento que está sempre lá, o espalhamento construtivo na direção da onda incidente, tá certo? Então ele não é o mais interessante. Então, nesse caso aqui, o único espalhamento não trivial é o espalhamento que é dado por esse vetor K'.
Então nota que esse método já permite notar uma coisa muito imediatamente, que é o fato que não é muito provável que haja um ponto da rede recíproca na esfera de Evolds. De fato, se você mudar um pouquinho o raio dessa esfera que eu desenhei, ou seja, mudar o raio dessa esfera é mudar o módulo do vetor de onda incidente, se você muda um pouquinho esse módulo, em geral, já não vai ter nenhuma solução, ou seja, não vai ter interferência construtiva em nenhum lugar. Um jeito algébrico de pensar isso, que é equivalente, é o seguinte: para que eu tenha interferência construtiva, como a gente viu, K menos K' tem que ser um vetor da rede recíproca. Ser vetor da rede recíproca significa satisfazer essas três condições aqui, onde N1, N2 e N3 são números inteiros. Ora, eu tenho três equações, no entanto eu só tenho duas incógnitas, porque a minha incógnita aqui é o vetor K'. No entanto, o módulo de K' é conhecido, ele não é uma variável, porque ele é igual ao módulo do K incidente. Então eu tenho três equações e duas incógnitas. Isso, em geral, não vai ter nenhuma solução. Em geral, isso vai ser um sistema impossível de ser resolvido. Então, praticamente sempre que se você joga uma onda monocromática plana num cristal, em geral, só vai dar interferência construtiva na direção da onda incidente mesmo. E você não vai ter nenhum K', em princípio, que satisfaz a sua condição. Então, esse método geométrico não só permitiu a gente imediatamente interpretar a condição de interferência construtiva, mas ele também mostrou que, em geral, a gente não vai ter nenhuma solução. Quais são as propostas? Tem algumas maneiras da gente sair desse problema. A primeira proposta é o chamado método de Laue, que é um método no qual a nossa onda incidente não é monocromática. A gente manda uma onda policromática. Então, aqui nesse exemplo, a gente está considerando que a direção da onda incidente ela é fixa, ela tem um K com uma direção bem definida. No entanto, eu estou possibilitando que eu tenha vários comprimentos de onda diferentes. Então, em particular, eu estou considerando que o meu feixe ele tem um lambda, tem comprimentos de onda que pertencem a um intervalo entre o comprimento de onda mínimo, que eu estou chamando aqui de lambda 1, e um comprimento de onda máximo, que eu vou chamar de lambda 0. Então, qual é a ideia? Todos esses comprimentos de onda estão, por hipótese, aqui no meu feixe incidente. Ao comprimento de onda maior, que é o lambda 0, vai corresponder o menor número de onda, que é o K0 igual a 2π sobre lambda 0. Então, você pode, com relação a esse comprimento de onda, ou seja, com esse vetor de onda, fazer o método a construção de Evold que a gente fez no slide anterior. Você traça a partir da origem um vetor com tamanho K0 e, com relação a esse vetor, ele determina aqui uma esfera de Evold que vai ter como raio o K0 da onda incidente, que é esse menor K0 daqui, que está relacionado com o comprimento de onda, conforme a gente escreveu anteriormente. Só que esse daqui é um dos comprimentos de onda presentes. Eu tenho também todos os comprimentos de onda, como a gente viu, entre lambda 1 e lambda 0. Lambda pode ser qualquer valor aqui entre esses dois valores. E, portanto, vamos analisar agora o menor comprimento de onda, lambda 1. Ele dá origem ao maior K1 de todos, que é essa seta grandona aqui. Se, com relação agora a esse ponto, chama ele de Q1, eu traço uma esfera centrada nele, eu vou ter aqui uma outra esfera, tá certo? Que também contém origem, pela construção de Evold, mas que tem agora um raio bem maior. Nota que, como eu tenho todos os lambdas entre lambda 1 e lambda 0, eu vou ter todos os K0s entre K0 e K1. Portanto, todos esses pontos que estão aqui na região achurada, eles vão estar na superfície de alguma esfera de Evold, para algum dos comprimentos de onda presentes no meu feixe incidente. Então, agora, em vez de eu ter simplesmente uma superfície de Evold, toda essa região aqui achurada, tá certo? Que no caso 3D vai corresponder a uma região volumar, uma região 3D, são regiões cujos pontos moram na superfície da esfera de Evold para algum comprimento de onda. Portanto, se eu tiver algum ponto da rede recíproca aqui nessa região achurada, então necessariamente isso vai me dar uma interferência construtiva em alguma direção, tá? Então, colocando de uma maneira diferente,
Analisa esse ponto daqui, por exemplo. Esse ponto é um ponto da rede recíproca e ele está na região achurada. Então, o que isso significa? Isso significa que esse ponto está na superfície na superfície de uma esfera de Ewald. Meu desenho aqui está meio ruim, mas vai ter uma esfera de Ewald com um certo raio, tá certo? Que aqui vai estar entre K0 e K1, para o qual esse ponto está exatamente na superfície dessa esfera de Ewald. Então, esse vetor daqui vai ser um vetor K' para o qual eu tenho interferência construtiva. Está aqui um deles, por exemplo. Então, esse K' vai ter como módulo um módulo que é diferente de K0, diferente de K1, mas é igual ao módulo desse vetor daqui, que é um vetor que está presente no meu feixe incidente, que é um feixe policromático. Então, você vê que quando você permite que o feixe incidente seja policromático, você começa a conseguir achar soluções para as quais vai ter interferência construtiva. Tá? Então, tipicamente, a gente escolhe se você for usar o método de Laue, a gente escolhe um pacote que tenha uma largura em comprimentos de onda, né, que seja grande o suficiente para você pegar uma certa quantidade de pontos da rede, mas também não pode ser muito grande, porque senão você começa a ter interferência em tantas direções que fica difícil você analisar o seu sinal. Tá? Numa perspectiva mais agora experimental, quer dizer, aqui está uma placa fotográfica obtida pelo método de Laue, que é basicamente o tipo de experimento que o Laue fez pioneiramente e que valeu a ele o Prêmio Nobel de Física. Tá certo? Então, esse método ele tem alguns problemas, porque como a gente não sabe exatamente qual é o comprimento de onda que está dando interferência construtiva, porque a gente sabe que é alguém que está aqui dentro, mas tem vários lambdas possíveis. Então, como a gente não sabe o lambda, não dá para a gente determinar o parâmetro de rede do nosso cristal usando esse método. Tá? Você vê que o que acontece é que aqui na placa fotográfica tem vários pontos marcados que te fornecem as direções para as quais você teve interferência construtiva. Mas cada um desses pontos, a priori, você não sabe exatamente qual é o lambda que deu origem a ele. Então, o método de Laue ele é bom para determinar a orientação do cristal. Tá certo? Então, você sabe, em princípio, você conhece um cristal, sabe que a rede de Bravais dele é, por exemplo, uma rede BCC, vamos supor, e aí você pode usar o método de Laue para ver como que esse cristal está orientado, porque mudar a orientação do cristal muda onde que esses pontos vão aparecer. Mas com esse método você não consegue determinar qual é o parâmetro de rede do cristal. Na terceira parte dessa aula, nós vamos ver uma técnica que permite analisar, permite obter o parâmetro de rede do cristal. Tá? Então isso encerra a segunda parte dessa aula.